Olá, o programa do mês de junho está no ar e vai mostrar. MPT prioriza ações em barragens para evitar novas tragédias em todo o país. 3 novas procuradoras do trabalho tomam posse. Aqui no Trabalho Legal, você também vai saber a importância do setor financeiro no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo contemporâneo. E mais. O combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. Como a aprendizagem é fundamental para a inserção de jovens no mercado. O Trabalho Legal está no ar. Para evitar tragédias em barragens como em Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, o MPT priorizou em todo o país ações de fiscalização, inclusive com forças-tarefas e grupos de trabalho. A instituição tem realizado assembleias para intermediar acordos entre trabalhadores, empresas e a população em geral para que prejuízos sejam amenizados. No início do ano a gente ficou muito assustado mesmo com os rompimentos das barragens aí. Todo mundo ficou com medo. Os acidentes com as barragens em Minas Gerais chocaram o Brasil e o mundo. Quem trabalha ou mora perto de áreas assim, como no Distrito Federal, passou a ter preocupação após as notícias dos desastres. Muitos falam que vai se mudar, que tem medo da barragem estourar e morrer todo mundo, que não tem como sair. A coordenadora do Grupo de Trabalho e Prevenção de Acidentes em Barragens do Ministério Público do Trabalho, Natasha Rebelo, explica que agora, além da investigação, a prioridade é a segurança desses locais. Estamos expedindo notificações recomendatórias para cumprimento da legislação e apresentação de documentos às empresas responsáveis por essas 43 barragens eleitas como alvo prioritário de atuação. Além disso, o MPT também tem trabalhado paralelamente com geólogos, peritos e outros profissionais que atuam na prevenção de acidentes em barragens. Um dos objetivos é entregar um diagnóstico para a Procuradoria-Geral do Trabalho para que novas ações sejam priorizadas. Com o apoio do órgão, 9 estruturas que represavam rejeitos de minério em Minas Gerais foram interditadas por risco de ceder. Estamos em tratativas com o Ministério Público Estadual de Minas e com o Ministério Público Federal para desenhar uma estratégia de atuação coordenada entre os ministérios públicos. Procedimentos que devem assegurar o pagamento de indenizações às famílias das vítimas e sobreviventes, direitos trabalhistas e condições seguras de trabalho na área de mineração. Para o diretor que representa os trabalhadores em Minas Gerais, sem fiscalização não há segurança. Se não tivermos fiscalização para fazer que se cumpra a legislação de mineração menos agressiva e pensando menos nas pessoas, a gente vai ter sempre tragédias como a de Brumadinho e não vamos conseguir fazer um ambiente de trabalho saudável, seguro para os trabalhadores de mineração. O resultado das ações estratégicas deve garantir, sobretudo, o direito à vida de cerca de 3,5 milhões de brasileiros que vivem próximos a barragens com risco de rompimento. O mesmo trabalho pedagógico e de fiscalização também ocorre paralelamente em outros estados, como no Pará, Mato Grosso do Sul e Goiás. Se vier essas barragens vier romper um dia, a gente não tem tempo nem de gritar por socorro. Porque a gente não tem para onde ir. Infelizmente, a gente não tem. Desde 1888, o Brasil tenta se livrar das amarras da escravidão. Entre 1995 e 2018, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de condições de trabalhos degradantes, análogas às de escravo. Grande parte delas com o apoio da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET. Este braço do MPT fiscaliza a publicação da lista suja do trabalho escravo, que reúne empregadores que insistem nesse crime. A coordenadoria também atua no combate ao tráfico de pessoas,
que resultou em 80 termos de ajuste de conduta e 39 ações ajuizadas na Justiça nos últimos anos. Saiba mais sobre a CONAET em www.mpt.mp.br. Os aplicativos de transporte e entregas chegaram com o propósito de facilitar o dia a dia das pessoas e viraram febre no país. Tanto que cerca de 4 milhões de brasileiros dependem deles de forma direta ou indireta. E aí está uma preocupação do MPT: os direitos dos trabalhadores. Eles estão por toda parte, de carro, de moto e até de bicicleta. Os serviços de entrega e transportes por aplicativos têm tomado conta das ruas no Brasil. Samerson encontrou nos apps uma forma de driblar o desemprego. Ele ganha por entrega, em meio a uma rotina intensa. Rodo em média 45 km por dia, mais ou menos é R$ 5,90 por entrega. Diferente dele, há também aqueles que realizam o mesmo serviço, só que em cima de uma moto, o que acendeu o sinal de alerta do sindicato que representa os motofretistas. Tem um monte de garoto que acabou de tirar a habilitação e já está trabalhando de motofretista para os aplicativos, porque é tudo sem critério. E no momento que não tem critérios da lei federal, os índices só tendem a aumentar, como de acidente, da informalidade total. Depois de 2 anos desempregado, Sairon também entrou na onda dos aplicativos, mas como motorista. No começo eu não era muito experiente, eu vou dizer que eu já tive até problema de saúde, que eu não soube regular essas pausas de alimentação, de banheiro, essas coisas, e eu não quero passar por isso novamente. Apesar de trazer comodidade e facilitar a vida de muita gente, este tipo de serviço ainda é precário do ponto de vista trabalhista. Os direitos dos trabalhadores não são garantidos em sua totalidade. E é por isso que o MPT tem realizado audiências públicas e estudos para avaliar a realidade de mais de 4 milhões de brasileiros que dependem dos aplicativos de transporte e de entrega para sobreviver. 5 pontos de preocupação foram elencados. Invasão de privacidade. O trabalhador está sendo monitorado por videovigilância, por audiovigilância, por dispositivos de geolocalização, GPS. Então, isso tudo leva a uma invasão de privacidade. E isso precisa ser pensado. Qual é o limite entre a vida do trabalhador e sua vida privada? Excesso de trabalho. Eles estão tendo que trabalhar mais porque a precificação é baixa, o preço que eles recebem é baixo, para conseguir sobreviver, ali aumenta a sobrecarga de trabalho. Surge aí um questionamento sobre o direito à desconexão. Robotização. Esse temor também vai fazendo com que o trabalhador aceite qualquer coisa, com que o trabalhador se sinta o culpado pela sua situação. Formas de contratação. A Uber define todo o passo a passo. Então, qual é a autonomia que o trabalhador está tendo aí? Representação sindical. Como é que fica a representação desses trabalhadores que estão isolados, que se sentem empreendedores, que têm que lutar por si mesmos, né, e que estão sozinhos? Parte desses e outros assuntos compõe o livro Empresas de Transporte, Plataformas Digitais e a Relação de Emprego. Um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos, em breve disponível no site do MPT. As 2 principais empresas do ramo de transporte e entregas por aplicativos no Brasil, Uber e iFood, foram procuradas, mas não quiseram se manifestar. O MPT empossou em Brasília 3 novas procuradoras do trabalho, aprovadas no 20º concurso de ingresso à carreira. Foram empossadas Alice Almeida Leite, Camila Diniz e Helena Duarte Romera, que discursou em nome das colegas. Estar sendo empossada hoje como procuradora do trabalho é uma grande honra, principalmente tendo em consideração o atual cenário econômico de crise e de grande afronta aos direitos trabalhistas. Então, estar hoje sendo empossada é a realização de um sonho de poder atuar em prol dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou que 60% dos cargos de chefia do órgão são ocupados por mulheres e enalteceu o tratamento igualitário entre gêneros. É uma característica que traz muito orgulho para a nossa instituição, de ser o ramo do Ministério Público brasileiro com maior quantidade de mulheres.
É o único que tem mais mulheres do que homens. Talvez isso explique a gente ter crescido tanto nesses últimos anos, né? O combate ao trabalho escravo e o enfrentamento ao tráfico de pessoas, um dos eixos de atuação do MPT, ganharam mais um aliado: o setor financeiro brasileiro. Representantes dessa área demonstraram interesse em caminhar lado a lado com o poder público e a sociedade para eliminar o problema. Eu trabalhava num bar de copeira quando eu conheci a Zuleika. Ela tinha 35 anos. Ela morava na Suíça. Agenciar, recrutar, transportar, transferir, comprar. Alojar pessoa mediante ameaça, violência, coação ou abuso para fins de servidão, adoção ilegal, remoção de órgãos ou trabalho escravo ou exploração sexual. É crime sujeito a até 8 anos de reclusão e multa, além de violação dos direitos trabalhistas. Foi muito difícil para mim. Estatísticas da Organização Internacional para as Migrações, da ONU, revelam que no Brasil, 80% das vítimas do tráfico humano são mulheres, 56% delas vítimas de exploração sexual. E o fluxo do tráfico é predominantemente para os Estados Unidos e para a Suíça. Segundo o diretor do Centro para Pesquisa de Políticas da Universidade das Nações Unidas, James Cockayne, é possível promover o intercâmbio de ações efetivas em que o sistema financeiro atue contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Segundo ele, o Brasil tem formas inovadoras de lidar com esses problemas e o resto do mundo pode aprender com o país. O diretor explicou ainda que existem pelo menos 3 maneiras do sistema financeiro coibir o tráfico de pessoas e a escravidão moderna. A primeira é o acesso à informação sobre essas empresas que permitem a escravidão moderna. A segunda é o poder de escolher a concessão de créditos a partir dessas informações. E a terceira é o incentivo e a inclusão financeira de empresas que estão vulneráveis à prática dos crimes. Procuradores do MPT formaram um grupo de trabalho com representantes de 3 comissões nacionais, CONATRAI, CONAET e CONATRAP, que se revezaram para dialogar com o reitor. Para a coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo, Catarina Von Zuben, também pode haver responsabilidade do sistema financeiro quando há crimes na cadeia produtiva. Então, a partir do momento que você financia uma atividade, essa atividade amanhã ou depois ela é confundida ou ela é ligada ao trabalho escravo ou à violação séria de direitos humanos, isso traz uma responsabilidade do setor financeiro. O procurador do Trabalho e secretário de Pesquisa e Análise de Informações, Luiz Fabiano de Assis, mencionou a lista suja do trabalho escravo como uma ferramenta efetiva para a tomada de decisões do sistema financeiro. Envolve, por exemplo, a lista suja, né? Com a previsão de que as instituições financeiras devem considerar a lista suja no processo de concessão de crédito. Violações como o trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas podem ser denunciadas pelo site do MPT e por meio do aplicativo MPT Pardal, disponível para Android e iOS. Logo depois do intervalo, o enfrentamento da exploração do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil por parte do MPT. Aqui no TL você tem espaço para tirar dúvidas. A pergunta de hoje vem da Bahia. Meu nome é Thaís, moro em Riachão das Neves, Bahia. Gostaria de saber o que caracteriza o trabalho infantil. A Constituição Federal proíbe execução de trabalho até 16 anos de idade. A única exceção é o programa Jovem Aprendiz, que pode ter início a partir dos 14 anos. Importante dizer também que a Constituição proíbe atividades insalubres, perigosas e realizadas em trabalho noturno para adolescentes até 18 anos de idade. Ou seja, qualquer flagrante realizado nessa condição pode ser considerado objeto de um auto de infração ou pode ser objeto de uma investigação do Ministério Público do Trabalho.
E você, tem alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho? Basta gravar um vídeo com o celular na horizontal e enviar para o e-mail que aparece aí na sua tela. E nós continuamos falando desse assunto porque o combate ao trabalho infantil é um dos pilares do Ministério Público do Trabalho. Além de fiscalizar, a instituição desempenha ações por mais políticas públicas, para que crianças e adolescentes não sejam vítimas desse crime. A repórter Aline Campelo vai mostrar o que tem sido feito. As lágrimas no rosto dessa mulher são lembranças de dor e privações que passou com o trabalho na infância e adolescência. Eu comecei com 9 anos sendo empregada doméstica. Eu lavava, passava, cozinhava. Deixei de estudar, eu desmotivei. 3 gerações da família viveram a mesma situação. A mãe, a irmã mais velha e a filha também tiveram que colocar de lado as brincadeiras e os estudos para priorizar o sustento dos familiares. Era muita exploração, mais de 12 horas de trabalho, sabe? De começar 7 horas da manhã, terminar 8, 9 horas da noite. Quando tinha apenas 11 anos, Samanta conciliava a rotina escolar com afazeres domésticos e as vendas de bombons que ela mesma fazia e comercializava durante a noite em bares no Distrito Federal. Eu me sentia na responsabilidade de ajudar a minha mãe, né? Um período difícil, além do trabalho precoce, ela ainda era obrigada a enfrentar situações que envolviam assédio sexual. De querer passar a mão, querer brincar, assim, ai, o que esse bombom tá fazendo fora da caixa? O trabalho infantil não é brincadeira, expõe a criança a inúmeros riscos e causa danos. É o que explica este psicólogo. Sérios prejuízos de ordem física, emocional, psicológica, social e familiar. A criança ainda não formou todos os seus órgãos, como por exemplo o seu cérebro. Então, fisicamente, ela não é preparada para ter uma carga de trabalho assim como um adulto. Nós vamos falar que suas enzimas, os seus neurotransmissores, seus hormônios, todos eles ainda não estão preparados para o ajuste de uma carga laboral. O número de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho no Brasil era de 2.700.000 no ano de 2015. Passou para 1.800.000 em 2016, segundo o governo federal. Redução que foi questionada pelo MPT, já que a metodologia da pesquisa não levou em consideração o trabalho do próprio consumo, o que representaria quase 1 milhão de pessoas. Entre 2013 e 2017, o Ministério Público do Trabalho ajuizou 946 ações na Justiça e realizou 7.203 termos de ajuste de conduta contra práticas de trabalho infantil. O órgão também integra o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET, e participa de discussões envolvendo o tema em todo o Brasil, inclusive no Congresso Nacional. Já houve um importante decréscimo do número de crianças e adolescentes trabalhando, mas ainda é uma questão importante que merece enfrentamento por parte do Ministério Público do Trabalho e de todos os outros órgãos de proteção da infância e da adolescência, que, como sabemos, tem a garantia de proteção prioritária, integral e absoluta conferida pela nossa Constituição Federal. Samanta, hoje com 18 anos, conta o que faria se pudesse ser criança de novo. Brincar, estudar, aproveitar mais um pouquinho, né? O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, lançou uma campanha de conscientização sobre o trabalho infantil. As peças publicitárias poderão ser acessadas no site e redes sociais do MPT. E o tema está também na imprensa. A aprendizagem proporciona cada vez mais múltiplos resultados. Por um lado, os jovens ganham uma oportunidade de aprender um ofício. Por outro, empresas formam profissionais de acordo com a necessidade. E assim vai se cumprindo o objetivo de combater a evasão escolar e o trabalho infantil. Pela legislação, médias e grandes empresas são obrigadas a contratar aprendizes. A cota varia de 5% a 15%, dependendo do porte. Mas, segundo o levantamento do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil,
ainda há muitos jovens fora do mercado de trabalho por falta de oportunidade. O Brasil teria a possibilidade de assegurar esse direito a aproximadamente 900 mil adolescentes e jovens. Contudo, na faixa de 14 a 17 anos, apenas 400 mil estão em programas de aprendizagem. Além de participar do FNPET, o MPT fiscaliza e atua de forma pedagógica, por meio de seminários, campanhas e até cartilhas disponíveis gratuitamente na internet. Para contratar jovens aprendizes, é preciso estar atento ao que prevê a CLT. Jovens só podem ser contratados a partir de 14 anos. O contrato não pode ser superior a 2 anos. A duração do trabalho não pode exceder as 6 horas diárias. O trabalho não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação ou em horários que não permitam a frequência à escola. Em um mercado de trabalho que exige cada vez mais profissionais qualificados e muitas vezes as empresas não encontram, treinar adolescentes e jovens pode ser, assim, uma boa saída. Pesquisa do CIE, em parceria com o Datafolha, mostra que 25% dos jovens contratados como aprendizes acabam sendo efetivados pelas empresas. E este é o sonho da Patrícia e do Eduardo. Eles trabalham organizando e protocolando processos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade ocidental, em Goiás. Quando eu comecei a trabalhar aqui era totalmente diferente, eu mudei muito meu pensamento do que eu queria para minha vida profissional, né? Para o meu futuro. A maioria das pessoas vão para o mercado de trabalho a partir dos 18 e não tem nada o que colocar no currículo. Que a secretaria acaba ganhando com essa parceria porque os jovens vêm para somar, né, com aquela vontade de aprender, com aquele dinamismo, aquela garra, e a gente vai orientando e direcionando os trabalhos. Para a Justiça, a contratação de adolescentes dentro das normas legais não deve ser vista apenas como obrigação, mas como um dever. Uma empresa não pode só buscar o lado econômico, ela tem que buscar a função social. E maior função social do que essa me parece que não existe, porque nós estamos trazendo aí os jovens para o mercado de trabalho, estamos ensinando eles uma profissão e estamos preparando o país para o futuro. A seguir, os benefícios que só um emprego formal pode trazer. Mesmo com a lei de cotas, quem possui qualquer tipo de deficiência ainda encontra dificuldades de inserção no mercado de trabalho. João Batista perdeu a visão do olho esquerdo em um acidente de trabalho, mas conseguiu manter o emprego porque foi realocado em outra função. No começo, a gente fica um pouco apreensivo, porque algumas dificuldades vão acontecendo, né? Eu tenho dificuldade na questão de olhar, eu tenho posições, né? Eu tenho dificuldade de identificar. Mas a gente vai adaptando, com o tempo a gente vai se adaptando às coisas. Dos 900 trabalhadores da empresa onde ele trabalha, 40 são pessoas com deficiência, também chamadas de PCDs. E olha que nós temos menos PCDs do que a gente gostaria. Nós sempre estamos em busca, porque nós somos uma empresa que busca a inclusão. A gente acredita que a gente precisa fazer uma sociedade de iguais, né? Que a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. E não faltam PCDs que querem, precisam trabalhar, mas não conseguem ser contratadas. Para fazer essa ponte com empregadores, o MPT tem feito parcerias com empresas. Um exemplo é a realização do Dia D, que teve o apoio do governo do Distrito Federal. A dificuldade hoje é quebrar a barreira do preconceito. As empresas têm preconceito, porque eles colocam a deficiência na frente do profissional. E nós sabemos que tem pessoas com deficiência com capacidades grandes, né, de agregar valor para a empresa, de trazer bons resultados. A pessoa com deficiência quer ser reconhecida por sua competência profissional, mas encontra muitas dificuldades para conseguir espaço no mercado de trabalho.
Segundo dados do IBGE, 6,7% da população brasileira tem alguma deficiência, mas apenas 1% está trabalhando. E quase todos, 94%, só foram contratados devido à lei de cotas. Mas há empresas que alegam não conseguir preencher as vagas obrigatórias porque não encontram profissionais qualificados. Mas para o Ministério Público do Trabalho, os empregadores podem treinar os novos contratados para o exercício das funções. E aqui no Distrito Federal a gente tem várias empresas que o que elas fizeram? Baixaram, em determinado momento, as qualificações e fizeram a qualificação interna, como sempre é feito e como deve ser feito. Porque, normalmente, as pessoas que entram no espaço de trabalho, elas não sabem exatamente qual o serviço que elas vão fazer. Então, elas vão aprender ali no dia a dia com as qualificações internas. A gente tem pessoas com deficiência que querem trabalhar, estão à disposição, né, com currículo disponível, querendo agregar valor, querendo trazer resultados para a empresa. Mais antiga que a CLT, a carteira de trabalho é o documento mais importante do trabalhador, pois permite acesso a benefícios e direitos assegurados pela legislação trabalhista. Esta ambulante que teve a mercadoria apreendida por falta de nota fiscal e alvará revela que trabalha nessas condições por ainda não ter conseguido o emprego formal. Tem que correr atrás mesmo, e é desse jeito aqui. Quando a gente não consegue serviço, tem que correr atrás. O sonho de Luciana é ter a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, assinada. Mas o desemprego e a economia estagnada contribuem para o aumento da informalidade, que não faz parte só do dia a dia dela, como também de 1 em cada 4 brasileiros. A falta de um crescimento econômico mais robusto, né, isso faz com que muitas pessoas acabem não tendo oportunidades de se inserir nesse mercado de trabalho de uma forma a terem, né, a sua situação mais protegida. Situação mais protegida que só a CTPS pode proporcionar. Além de registrar todo o histórico profissional, a carteira de trabalho e previdência social é uma espécie de passaporte para que o cidadão ingresse no trabalho formal e tenha seus direitos assegurados. Entre eles, o salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias FGTS, seguro-desemprego e aposentadoria. O empregador que não registra as anotações no documento pode ser multado. O trabalhador na informalidade, ele geralmente não tem uma estabilidade de renda, de acesso aos recursos, o que prejudica a possibilidade dele de adquirir os seus bens pessoais e, inclusive, de contribuir para o desenvolvimento da economia como um todo. E como é que o Ministério Público do Trabalho atua? O Ministério Público do Trabalho atua na apuração de denúncias ou de fatos que ele tem conhecimento por conta própria. O órgão combate fraudes trabalhistas, buscando a regularização de práticas ilícitas, mediando conflitos e realizando ações pedagógicas. Bruno já trabalhou informalmente. Hoje, com carteira assinada, ele reconhece que o emprego formal traz mais segurança. Tinha todos os benefícios possíveis adquiridos pela lei, mas a participação de resultado da empresa, o plano odontológico, o plano de saúde. Uma alternativa para quem está sem carteira assinada, mas tem alguma fonte de renda, é contribuir com a Previdência Social, garantindo ao menos benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e aposentadoria. E a gente fica por aqui. Mais informações estão disponíveis no site do MPT, que inclusive está de cara nova, vale a pena conferir. O endereço aparece aí na sua tela. Até o próximo mês. Tchau!